Olá, meus irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje nós vamos ler o Salmo 90. Este salmo é um salmo de lamentação. Ele lamenta por a gente ter uma vida curta, mas ao mesmo tempo é um salmo que fala sobre a confiança na proteção de Deus e um pedido profundo que Ele sempre renove a nossa confiança e a nossa dedicação. Que Ele sempre renove a dedicação do seu povo. Então, ele é considerado um dos salmos de lamentações, Ele foi escrito por Moisés. Então, o nosso manancial de hoje, o nosso devocional, escrito pelo pastor Judy Clay Santos, vai ser em cima deste salmo. E o texto escrito pelo irmão Judy Clay é a conta mais importante que você deve fazer. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Como eu sempre gosto de lembrar, não fui eu quem escrevi, foi o pastor Judy Clay. Eu só vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então vamos iniciar orando. Senhor, que Tu possas nos orientar, nos ensinar, fazer com que nós possamos entender aquilo que realmente tem importância na Tua palavra. Fala a cada um de nós, fala ao nosso coração, que cada um possa ouvir aquilo que é importante que ele ouça. Em Teu nome, Jesus, oramos. Amém. Bom, irmãos, então eu vou iniciar lendo o Salmo, tá bom? Que é o Salmo 90. E diz assim, é uma oração que Moisés faz. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Fazes as pessoas voltarem ao pó quando dizes, retornem ao pó, mortais. Para Ti, 1000 anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. Arrasta as pessoas como numa enchente, elas são como sonhos que desaparecem. São como a grama que nasce pela manhã brota e floresce. Mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos por Tua ira, ficamos apavorados com a Tua fúria. Tu pões diante de Ti os nossos pecados secretos, e vês todos eles. Passamos a vida debaixo da Tua ira e terminamos nossos dias como gemido. Recebemos 70 anos, alguns chegam a 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Grande a Tua fúria, como o temor de que és digno. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Ó Senhor, volta-te para nós. Até quando te demorarás? Tem compaixão dos Teus servos. Satisfaz-nos a cada manhã com Teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição. Compensa-nos pelos anos que sofremos. Que nós, Teus servos, vejamos Teus feitos outra vez. Que nossos filhos vejam a Tua glória. Seja sobre nós a bondade do Senhor nosso Deus. Faze prosperar nossos esforços. Sim, faze prosperar os nossos esforços. Amém? Que linda essa oração, né, irmãos? Bom, então o texto se chama A Conta Mais Importante que Você Deve Fazer. E o pastor Judy Clay escolheu os versos 1, 2 e 12, que juntinhos ficam assim. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Esse é um dos salmos mais antigos da Bíblia. E ele está assim, cheinho de sabedoria e de ensino. O Deus eterno, que ordenou e assistiu o nascimento dos montes, é o refúgio do seu povo. Deus se importa conosco e tem sido nosso abrigo
no temporal, de geração em geração. Então, aquele mesmo Deus que sempre existiu, que sempre existirá, que criou todas as coisas, ele se importou conosco. Tão pequenininho que somos, e ele tem sido nosso refúgio. Então, considerando a eternidade de Deus, em contraste com o quanto a nossa vida é breve e como a nossa passagem por aqui é tão pequena, o salmista, no caso Moisés, faz uma oração que tem que estar na nossa agenda todos os dias, que é: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. O que quer dizer contar os nossos dias? Não é ficar 1, 2, 3, 4, ou então como os presidiários, né? Marcando na parede 1, 2, 3, não é nada disso, né? Que nem a gente vê no filme, né? Como eles contam os dias. Contar os dias é uma expressão simbólica, uma ilustração, que é compreender o quê? Que cada dia pode ser o último. Amanhã pode não existir para nós. Amanhã pode não, a gente não acordar. Então, por isso, a gente tem que se preparar para a eternidade. Então, é importante você que ainda não reconheceu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que você declare com a sua boca: Senhor Jesus, eu creio, eu acredito no seu sacrifício na cruz. E eu estou aqui para falar com a minha boca que eu aceito o plano da salvação para minha vida. Porque a nossa vida aqui, ó, é muito breve. Quando a gente se dá conta, ó, já foi. Então, contar os dias é compreender que cada dia pode ser o último e por isso a gente tem que se preparar para a eternidade. Então, o salmista, ele está dizendo para a gente: Senhor, como a vida é curta, ensina a gente a viver de acordo com os teus propósitos. Para quê? Para que eu seja sábio. Esta é a oração de Moisés. É esta a oração que nós temos que fazer todos os dias. Porque a gente se acha um sabichão, mas não somos, não. O Senhor é que tem a sabedoria que nós precisamos para viver. E aí o pastor Judicler, ele cita um provérbio espanhol que diz assim, que a vida é curta para ser pequena. Então, assim, nós temos que ser grandes na nossa existência. E grandes do ponto de vista do Senhor. Não é fazer grandes coisas, não é aparecer, não é ser famoso. Não, a nossa vida é curta, mas nós temos que fazer coisas grandes e abençoadoras. Então, os homens deixam a vida deles bem pequenininha à medida que vivem como se Deus não existisse. Não é que você tem vivido. Você passa cada dia como se o Senhor não estivesse, não fosse o Criador de todas as coisas, como se Ele não tivesse vindo ao mundo morrer por você. Será que você anda, apesar de falar: ó, Jesus, eu creio em você, mas você está andando na contramão do propósito de Deus para sua vida? Isso é muito importante, né? Porque depois que a gente confessa Jesus Cristo como nosso Salvador, nós temos que buscar a santificação, a edificação, buscar crescer, buscar fazer com que toda criatura tenha o mesmo privilégio que nós tivemos de conhecer a Jesus e falar desse amor. Então, aprender a contar os dias é buscar, conhecer e fazer a vontade de Deus. Então, quando a gente está nesse mundo que a gente está só de passagem, como se a gente fosse peregrino, nós temos que agir, andar, falar e viver, sempre nos lembrando que nós estamos rumando para a eternidade. Então, o nosso olho vai fechar aqui, mas nós vamos abrir o nosso olho em outro lugar, na eternidade. E só tem 2 lugares para estar, né? Ou junto de Deus ou separado dele. Então, você tem a sua opção hoje. E você que já aceitou Jesus Cristo também vai ter que prestar conta, né? Do bem ou do mal que você tiver feito. Então, como diz lá em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou fazeis outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu vou até ler aqui na minha tradução, que diz assim: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam outra coisa, façam para a glória de Deus. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. Termina assim. Faça diariamente esta oração. Senhor, a vida é tão curta
Ensina-me a viver de acordo com os teus propósitos, para que eu seja sábio. Esta é uma oração muito importante. Nós temos que contar os nossos dias, nos lembrar para onde estamos caminhando. Então, não viver, né, como se estivéssemos morrendo, né? Ó vida, ó azar. Mas viver como se estivéssemos caminhando para uma vida melhor. E para que nós possamos semear o melhor enquanto estivermos aqui, tá bom? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, ó, que em 2021, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.